A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Viver com Saúde. Esse programa que está sendo gravado aqui nos estúdios da TV Manaim, que fica aqui na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, né? TV Manaim, emissora oficial da Igreja Cristã Maranata. E toda semana nós entramos dentro das suas telas, dentro dos seus dispositivos para trazer informação de saúde, prevenção de doenças, alguma coisa também sobre doenças e tratamentos, mas tudo com muita responsabilidade técnica e sempre trazendo especialistas para conversar com a gente e trazer informação de qualidade e relevância para dentro das suas casas. Hoje, o programa vai falar sobre volta às aulas, mas em especial as infecções respiratórias que acompanham as voltas às aulas. Você que é mãe, sei que é pai e que cuida de alguém que está frequentando escola, você sabe que esse período de fevereiro, março, abril e durante todo o ano em que as crianças estão em contato ali com outras crianças ali no ensino fundamental, no jardim, né? Nesse período, nós que somos pais, a gente está acostumado que a criança vai pegar uma infecção respiratória. E é sobre isso que nós vamos tratar no dia de hoje. E para isso eu trouxe uma médica pneumologista, a doutora Amanda Velten, que vai nos explicar um pouquinho sobre essas doenças, sobre prevenção e sobre como tratá-las de forma mais simples. Nosso objetivo aqui não é orientar nenhum tratamento, orientar medicações, nada disso. Mas nosso objetivo é falar sobre prevenção e promoção de saúde. Doutora Amanda, seja muito bem-vinda ao Viver com Saúde. Nós estamos muito felizes de ter trazido você aqui. Eu sei que a agenda é apertada, mas deu tudo certo para que você estivesse aqui. Obrigada, Togo, pelo convite. Eu fico muito feliz e honrada de estar aqui, participando desse encontro, compartilhando um pouco do meu conhecimento, né, e orientando as pessoas da melhor forma para que elas tenham maior qualidade de vida cada dia mais. Que bom. Amanda, eu queria entender e queria que você explicasse como é que é esse panorama, né? Eu introduzi falando um pouquinho dessas infecções aí do início do ano letivo em especial, né? Mas que pode se estender durante todo o ano letivo das crianças, né? Como é que é esse panorama das infecções relacionadas às voltas às aulas? Então, nós sabemos, né, que as crianças elas têm um sistema imunológico mais imaturo, né? Na verdade, é um sistema imunológico todo imaturo. E esse sistema imunológico ele vai se fortalecendo com as exposições. Então, as crianças elas entram em contatos uma com as outras, trocam ali os vírus e isso vai apresentando ao sistema imunológico vários tipos de vírus e bactérias e ali eles vão criando cada vez mais imunidade, né? Nós sabemos hoje que um pulmão, ele fica como se fosse amadurecendo até mais ou menos os 8 anos de idade. Então é perfeitamente esperado que a criança adoeça até de 6 a 8 vezes ao ano de infecções respiratórias, justamente por causa dessa fragilidade imunológica, né? Porque as crianças elas vão adquirindo isso mesmo com o passar dos dias, com o passar dos anos. Eu estou imaginando já Amanda, a mãe, o pai responsável ouvindo isso, falando assim, 6 a 8 vezes por ano é muita coisa. Isso é porque nós estamos falando de infecção respiratória, né? Restrita. Respiratória, Tem outras tem as infecções, não é? Isso. dermatológicas e tal, né? Mas as respiratórias, eu posso dizer que são mais prevalentes, né? Sim, mais prevalentes porque o contágio é maior, né? Geralmente por gotículas, né? Por saliva, pelo ar. Então, uma criança ali não higieniza bem a mão, coloca a mão, o coleguinha pega aquele brinquedo, né? Isso é interessante você ter mencionado, né? Não estava nem aqui no nosso roteiro, mas as infecções respiratórias, elas vêm por conta de transmissão de gotículas, mas tem
o compartilhamento, né, de brinquedos, Sim. às vezes até talheres, né, e de alimentos, né, na hora que eles sentam para merendar, vamos Sim. dizer assim, né? As crianças, né, elas estão em fase de aprendizado, né? Aham. Então, muitas delas não têm hábitos higiênicos ainda consolidados, ainda estão aprendendo, né? Às vezes não sabem lavar as mãos corretamente ou não entendem a necessidade de lavar as mãos em vários momentos durante o dia, né? Então, muitas crianças compartilham muitos brinquedos, os coleguinhas na escola, voltando às aulas, se abraçam. Então, é daí que surge o contágio, né, e a contaminação dessas crianças, né? E lembrando que a gente aqui está falando de criança, mas que as crianças, depois da escola, elas voltam para casa, E né? a infecção não E a fica na infecção escola, não fica né? na escola, vai junto com ela, né? Então, lembrando que a gente tem que prevenir as nossas crianças para também ter a prevenção dos nossos adultos e principalmente dos nossos idosos. Porque idosos, né, a maioria dos idosos tem algum tipo de doença, algum tipo de comorbidade, tem uma fragilidade de saúde maior e isso faz com que eles adoeçam mais facilmente. Então, nós temos sempre que orientar nossas crianças a fazer uma higiene adequada, a lavar as mãos antes da refeição, lavar as mãos em alguns momentos durante o dia, né? Porque isso é muito importante para que diminua o contágio na escola, né? Só complementando, né, nós temos também a questão das crianças que ficam doentes, né? E a mãe mesmo assim encaminha elas até a escola, né? Às vezes a criança está com febre, está com o nariz escorrendo, com secreção, e a mãe acha que tudo bem encaminhar ela para a escola. E é nessa que manda para a escola que a criança contamina outro coleguinha, que contamina outro, e às vezes aquele coleguinha tem em casa um avô frágil, e esse avô acaba pegando essa infecção e até tendo complicações importantes relacionadas a um vírus que veio da criança propriamente dita. É importante nós destacarmos que a doutora Amanda falou a respeito de fragilidades da imunidade, né? Uhum. E quando a gente fala de fragilidades da imunidade, nós temos as crianças, Sim. né, os recém-nascidos, principalmente, depois vai melhorando até chegar na fase adulta e depois quando chega na velhice, né, na senilidade, a gente também retorna a essa fragilidade imunológica. Então, a gente tem esses dois extremos, né, de crianças e idosos que nessa fragilidade eles podem pegar essa infecção e pode ser grave, pode ser inclusive fatal. Mas, doutora Amanda, existe algum comportamento sazonal dessas viroses, dessas infecções? Agora, né, em fevereiro, é o início da sazonalidade do vírus sincicial respiratório, né, que é o VSR, que é o vírus que mais acometem principalmente as crianças abaixo de 1 ano, né, e os idosos também. Então, é um vírus que pode trazer complicações graves, né, pode causar uma bronquiolite, né, o causador da bronquiolite, que até leva algumas crianças até ao óbito, dependendo da gravidade que essa criança tem após a infecção, e também os idosos que são contaminados facilmente por esses vírus, tá? Então, agora em fevereiro é o início, sendo que março e abril é quando atinge o pico. Por isso a importância, né, dessa higienização, de ensinar eles os hábitos de higiene, de não mandar as crianças doentes para a escola, porque a contaminação ela acontece de forma muito ampla, muito rápida, né? E para alguns pacientes, né, por exemplo, crianças que nasceram prematuras ou que nasceram com alguma cardiopatia ou já que são asmáticos, por exemplo, podem pegar esse vírus e ter complicações seríssimas em relação a isso. Esses dias, Amanda, eu estava conversando com uma pediatra muito querida, e ela estava lá no meu consultório lá e nós estávamos falando a respeito da, do vírus sincicial respiratório, né? Que às vezes o governo, né, as autoridades de saúde, eles se armam muito contra, né, o vírus sincicial respiratório, mas ele dá muita atenção
a crianças. E às vezes os idosos que vão ter manifestações tão graves quanto as crianças, às vezes não conseguem nem chegar ao diagnóstico. É tratado tudo como uma pneumonia, e existe um termo aqui que eu tenho certeza que ela odeia eu também, que é o tal do princípio da pneumonia, né? Que Sim. princípio de pneumonia, gente, não existe. Existe pneumonia. Ou você tem ou você não tem. Ou você né? tem ou você não tem, né? Não existe princípio de pneumonia, ou um início, ou uma pneumonia, ou, não, ou tem a pneumonia ou não tem, né? Então vamos deixar bem claro isso daí, porque isso é um mito que se espalha na população. E a gente, como a gente está falando aqui para o Brasil todo, para o mundo todo, né? Esse vídeo fica disponível depois no YouTube. Então a gente está falando sobre uma verdade médica, certo? E isso para nós é uma responsabilidade muito grande, né? Pneumonia não existe princípio. Ou você tem, ou você não tem. Se tiver, o tratamento vai depender de acordo com a origem. Pode ser viral, pode ser bacteriano, Sim, certo? correto. E essa pneumonia viral pelo vírus sincicial respiratório, ela é muito grave em crianças, principalmente menores que 2 anos, menores que 1 ano, prematuros, cardiopatas, pneumopatas, né? Ou que nasceram, né, com algum problema de saúde, ou seja, um distúrbio congênito, certo? E nos idosos também, né? Ou aqueles que já têm alguma cardiopatia, né? Alguma doença do coração, alguma doença do pulmão já instalada, certo? Então é sobre isso que nós vamos entrar no próximo tema. Doutora Amanda, fatores de risco para piorar, não só pelo VSR, mas pelo influenza, pelo vírus sincicial respiratório, pelo coronavírus, né, que são os 3 vírus que são mais comuns na população. E também temos o pneumococo, né, que é a principal bactéria que gera pneumonia, que gera sinusite, otite e até meningite, né? Quais são os fatores de risco que podem levar ao agravamento dessas doenças? Então, como eu disse anteriormente, né, para as crianças são prematuridade, baixo peso ao nascer, doenças congênitas, cardiopatia, pneumopatia, qualquer doença que leve a uma fragilidade da criança. Nos idosos, né, quanto mais idade a pessoa tem, mais frágil também ela fica. Idosos que têm insuficiência cardíaca, que têm a diabetes não controlada, principalmente, né, pacientes... Muito esquecida, inclusive. Sim, que é um fator de risco importantíssimo, inclusive, né? Esses pacientes, eles costumam a ter quadros mais graves, complicações importantes dessa doença, e até mesmo ter problemas importantes, levar à internação, né? Necessidade de UTI, coisas que ficam bem graves mesmo no paciente, principalmente se ele tiver alguma doença de base que deixa ele mais vulnerável. Perfeitamente. Bom, e para todas essas doenças que a gente está falando, existe prevenção? Com toda certeza. Explica para nós como é que é. Então, hoje, a nossa maior forma de prevenção, além do que eu falei, higienizar as mãos, né, passar álcool, não compartilhar visitas quando está gripado, vai na casa do colega, evitar esse tipo de contato justamente para diminuir a contaminação. Nós temos as vacinas, né, que salvam muitas e muitas e muitas vidas, né. Hoje nós temos a principal vacina, tanto para criança como para idoso, que é a Pneumo 20, né, que é uma vacina que é principalmente contra a principal bactéria que contamina os idosos e as crianças menores de 2 anos, idosos acima de 60 e crianças abaixo de 2, que é o pneumococo. Essa vacina é uma vacina espetacular, eu falo que é espetacular, eu acho que é uma prevenção sensacional e quem puder tomar, é muito importante que tome. É Então, importante a gente deixar claro que a pneumocócica 20 valente, né, conjugada, ela é uma vacina que ela não está disponível no SUS. sim. E como nós estamos falando para todo o Brasil, Sim, o SUS hoje disponibiliza a Pneumo 10 e a Pneumo 23 a partir de um laudo, né, indicando. Mas, se está no seu alcance a Pneumo 20, isso. essa, sem dúvida, é a melhor opção, né? Mas se está no alcance a 13 ou a 15,
também são boas opções, né? Isso. O importante é que você tenha uma indicação médica, né? Que esse médico te prescreva, ou caso não tenha esse médico para lhe prescrever, que o seu cartão de vacina esteja atualizado. Isso. Então, se o cartão de vacina estiver atualizado, a gente tem uma segurança maior, né, Amanda? Uhum, com certeza. Além da pneumocócica, né, que você colocou muito bem, que a gente tem algumas opções disponíveis pelo SUS, então, realmente, se não consegue fazer a pneumo 20, que atualmente é a mais indicada, você tem as outras opções e que você busque essas outras opções, porque qualquer forma de prevenção vale a pena. Nós temos também as outras vacinas, né, que a pneumonia, ela não é só causada pelo pneumococo, né, como a gente está falando desde o início, os vírus também causam muitas pneumonias, né, então Covid, influenza, vírus sincicial respiratório, todos esses podem causar e outros podem causar, e hoje a gente tem vacina para isso, né, nós temos aí a vacina da Covid, que a gente toma anualmente, temos a vacina da influenza, que eu acho muito importante, também é anual. Nós temos a da coqueluche, né, porque com o passar dos anos nós perdemos a imunidade, né, o nosso sistema imunológico ele vai se refinando para as coisas que a gente entra mais em contato e vai deixando um pouco de lado as coisas que a gente entra menos em contato. Então vale a pena sempre ter uma atualização vacinal. Então o coqueluche é uma aí que vale lembrar. Tá? Temos a vacina do vírus sincicial respiratório, né, que é indicada para crianças até 2 anos de idade e está nas principais diretrizes da pneumologia adulta em idosos, principalmente aqueles que têm alguma doença do pulmão, como enfisema pulmonar, asma bronca, então está indicado. Infelizmente ainda não é uma vacina para idoso disponível no SUS, né? Só é disponível na rede particular, mas que também, se as pessoas tiverem condições de acesso, também é uma vacina que vale muito a pena. É interessante a gente destacar para você que está nos assistindo, o Viver com Saúde traz informações aqui para vocês, sempre com muita atualização. E nós já temos um programa sobre vacinas disponíveis no SUS e vacinas disponíveis na rede privada. Então, você que está nos assistindo pelo YouTube, vou deixar aqui o convite. Se inscreva no canal, ativa o sininho aí para receber as notificações. E tem lá uma aba lá que são as playlists. Você abre lá o programa Viver com Saúde e você vai ver programas de vacinas do SUS e vacinas que não estão disponíveis no SUS, estão na rede privada e nós falamos sobre ela. Mas vamos deixar bem claro aqui para a gente amarrar esse assunto, né? Que a vacina para vírus sincicial respiratório, hoje ela está indicada aí para gestantes, inclusive liberada no SUS. Isso. Né? E interessante que é uma atualização que no programa de vacina não tinha, né? Sim. Nós hoje já estamos trazendo já a atualização de que hoje para gestantes a vacina contra o vírus sincicial respiratório já está disponível no SUS. A vacina para idosos ainda não, apenas no sistema privado. Já o anticorpo, né, que é o anticorpo monoclonal contra o vírus sincicial respiratório, o nome dele é um pouquinho complicado, chama Nirsevimab. Ele também está disponível no SUS, mas tem uns critérios específicos, né? São crianças prematuras, cardiopatas, pneumopatas abaixo de 2 anos, né? E que precisam sim de uma atenção especial, porque são as crianças que evoluem com maior gravidade, tá? Então nós precisamos deixar bem claro. Mas eu queria destacar uma aqui que é amplamente disponível e amplamente negligenciada também, que é a DTPA. Né, que é difteria, tétano, e esse P vem do componente pertussis, que é da coqueluche. E muitas vezes a coqueluche, ou melhor, na maioria das vezes, doutora Amanda, se eu estiver errado, a senhora me corrige. A coqueluche em adultos pode ser assintomática. Sim. Mas na criança pode ser
uma coisa muito grave, né? Muito grave, muito sintomática, né, que leva os pais realmente ao desespero por causa daquela tosse incessante, né, pode desenvolver, né, bronquite, né, nesses pacientes, né, então pode ser um bebê chiador, pode ser uma criança chiadora, né, e até ser um preditor de um paciente que vai se tornar asmático, porque realmente a coqueluche ela faz uma inflamação pulmonar muito grande, né, e hoje a gente esquece realmente um pouco dela, né? Tanto que alguns pediatras recomendam que as pessoas que, quando vai nascer um bebê, as pessoas que vão ficar mais próximas do cuidado daquele bebê, que elas façam a imunização contra o coqueluche, né? Que é a DTPA, justamente para a gente poder evitar essa transmissão, visto que em alguns adultos ela é realmente assintomática. Essa recomendação, ela é muito importante. Porém, ela parte de um cuidado pessoal, uma vez que isso daí não vai ser disponível assim no SUS, né? Então, você que está gestante, certo? Ou que é profissional de saúde, você tem acesso sim à DTPA fornecida pelo SUS. Mas às vezes, essa criança vai estar ali com o pai, com os avós, com os tios, com às vezes uma funcionária do lar que não tem acesso a essa vacinação pelo SUS, mas que está amplamente recomendada pela Sociedade Médica, né? Então, aqueles que puderem, né, e procurarem ali uma clínica, olha, eu vou ganhar neném, né? Na minha casa vai nascer o neném e a gestante, ela está vacinada, mas e os demais? Não estão? Procurem essa vacinação porque é muito importante. E em você, adulto que nos assiste, pode ser assintomática, mas na criança recém-nascida, não. Isso aqui pode ter danos e danos, inclusive fatais, tá bom? E, doutor, lembrando de uma vacina importante, né, que hoje também é uma recomendação boa, é a herpes zoster, né? Perfeito. Porque, querendo ou não, a herpes zoster, apesar, né, de ser uma infecção na pele, a gente sabe que ela descompensa as outras doenças pré-existentes, né? Então, um paciente que é asmático importante, um paciente que tem um DPOC, que é um enfisema pulmonar, ou que tem uma cardiopatia, ele costuma, quando tem esse quadro de herpes zoster, a ter essa descompensação dessa doença de base que pode trazer muito prejuízo, né? Infelizmente, também ainda não é disponível no SUS, torcendo que vá acontecer, a gente está torcendo para que isso seja disponível em breve, mas também a mesma situação, se tiver condições, né, se conseguir fazer a vacinação, é muito importante também. Amanda, isso é que eu estava lembrando e eu falei isso no último programa nosso. Quem mais indica a vacina contra herpes zoster são as pessoas que já tiveram herpes zoster. Sim, com toda certeza. Porque a dor é uma coisa inesquecível para a pessoa que já teve. E muitas vezes você vai entrar e vai sair do médico e ele vai esquecer de prescrever essa vacina. Às vezes a pessoa entra no meu consultório para tratar coração e sai com uma prescrição de vacina para herpes zoster. Ela fala assim, que isso? Sim, isso também acontece comigo. Não tem nada a ver essa vacina aqui de herpes, eu não tenho isso. Não, a gente está vendo sua proteção em longo prazo. Então, quando você receber uma prescrição, valorize a prescrição do seu médico. Agora, quem já teve a doença são as pessoas que mais orientam a tomar. E como ela está disponível no sistema privado, né, a partir de 50 anos, ou imunossuprimido, pessoas que vão ser submetidas a tratamento oncológico, ou que já tiveram, enfim, essa vacinação, ela é fundamental e muitas vezes negligenciada por nós médicos, né? Sim. Bom, pelo menos eu e você não, né? Não, como eu lido com muitos pacientes, né, com doenças pulmonares graves, né, eu tento fazer prevenir
a maior chance dele ter alguma complicação da doença dele. Então, a vacinação entra aí com força total para a gente poder fazer essa prevenção. E a gente consegue ver nitidamente a diferença do paciente que se preveniu e do paciente que não se preveniu, né? Exatamente. A gente consegue ver nitidamente isso em relação às complicações. Não é que a pessoa não vá pegar a doença, né? Deixando muito claro que muita gente acha que só porque eu estou vacinada eu não vou gripar, eu não vou ter Covid, eu não vou ter pneumonia por pneumococo, e na verdade não é essa a intenção, né? A intenção da vacinação é que a gente previna contra as formas graves daquela doença, né? Exatamente. Então, a intenção é que diminua as complicações, diminua as internações em CTI, né? E que o paciente possa pegar a infecção e passar por aquilo dali de uma forma mais tranquila. Perfeito. Amanda, agora para a gente finalizar, qual é o papel da família e o papel das escolas também para que a gente possa evitar as infecções adquiridas ali nesse ano letivo aí? Então, vamos fazer um resumo, né? Um apanhado do que a gente falou, né? Então, agora em fevereiro, a gente começa, né, a ter o pico importante do vírus principal, que é o vírus sincicial respiratório, que acomete as crianças. Na verdade, é o início, né, e o pico aí em março e abril. Então, muitas crianças ficam doentes nesse período, né? Então, alertar o pai e a mãe que se a criança estiver com febre, né, congestão nasal, nariz escorrendo, tosse, para ela avaliar se realmente vale a pena mandar aquela criança para a escola, porque o coleguinha daquela criança pode ter um avô em um estado mais vulnerável e passar o vírus, né, em cadeia. Então, passa para o coleguinha que leva para casa e contamina o avô, e o avô tem complicações severas em relação àquilo dali. Então, lembrar aos pais, né, de orientar as crianças também em relação à higiene, a lavar a mão, passar álcool em gel, tentar, na hora principalmente das refeições, de ir ao banheiro, de sempre higienizar as mãos, né? Que, como eu falei, a higiene ainda não é uma coisa tão consolidada nas crianças, né? Elas precisam de um reforço diário de o que fazer, de como fazer, para elas conseguirem criar aquele hábito, né? Em relação à vacinação, né? Então, as mães e os pais sempre deixar os filhos imunizados, que é uma coisa muito importante, né? É importante a escola também incentivar Sim, isso, né? a escola também tem que ser um incentivador, né? Porque tá ali gerindo todas aquelas crianças, né? E muitas vezes em tempo integral. Então, às vezes, avisar os pais, até orientar os pais, porque as escolas, às vezes, podem fazer algumas campanhas de orientação, né? O que você deve fazer, como que deve ser a higiene. A gente já faz isso normalmente na escola, mas às vezes a escola costuma a ter umas palestras de orientação dessa forma, né? Então, isso seria para as crianças, né? E para os adultos, já podemos entrar nisso? Podemos. E para os adultos também, né? É uma forma, a principal coisa. Também entra a prevenção de higiene. Então, cumprimentar as pessoas. Eu sempre falo com os meus pacientes pneumopatas, né? Quando alguém estiver doente, não deixa te visitar. Não é que não é para deixar, mas informa as pessoas que você tem uma condição que pode te agravar de alguma forma se você pegar uma infecção. Então, avisa a sua família, olha, se tiver gripado, não me visita não, porque para você não ter complicação em relação a isso. Mantenha suas vacinas atualizadas, né, que é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente acha que tomou uma vacina, está tudo bem. E não, às vezes aquela vacina precisa ser atualizada anualmente, precisa ser atualizada a cada 5 anos, precisa ser, dependendo de cada vacina do que a gente está falando. Se você não segue o calendário do SUS, siga tudo que você pode fazer pelo SUS, se você tem condições, né, se você consegue tomar vacinas que estão disponíveis na rede particular para que a sua prevenção aumente, é muito importante também que possa fazer, tá? Tá certo. Olha, que programa enriquecedor. Nós estamos alegres de ter recebido a doutora Amanda aqui. E agora, Amanda, eu vou deixar a câmera liberada para você dar um recado tanto para os seus pacientes, tanto para aqueles que nos assistem de todo o Brasil, a respeito de prevenção, né? Existe prevenção
e eu vou deixar a câmera liberada para você mandar esse recado para eles. Bom, então, como tudo que a gente já falou aqui, né, a prevenção é a melhor forma da gente, como a palavra diz, prevenir a uma situação que a gente possa vir a ter, né? Então, sempre faça a sua higiene da melhor forma possível, higienize as mãos, lave as mãos, passe álcool em gel, evite contato se você estiver resfriado ou estiver com alguma infecção respiratória, evite contato com pessoas que são suscetíveis a ter complicação, então idosos principalmente, né? Vacine-se, porque vacinas sim salvam vidas, como eu falei anteriormente, isso não impede de você ter a doença, mas previne que você tenha formas graves da doença, que é uma coisa que pode trazer um malefício muito grande. Então, a melhor forma de prevenção é tanto a higiene como a vacinação. Perfeito. Olha, que programa enriquecedor, né? Eu queria finalizar esse programa aqui lendo um texto da palavra que está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, verso 23, e diz assim: Não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago, das suas frequentes enfermidades, né? Paulo nos ensina algo muito profundo aqui, orientando, né, aquele que era ali seu companheiro, né, que era Timóteo, que era jovem e sempre tinha muitas enfermidades, né, Amanda? A Bíblia nos conta isso, né? E ele orienta, fala assim, olha, coloca um pouco de vinho, porque aquela fermentação ali podia matar as bactérias e aquela água ali com um pouquinho de vinho, ela era mais saudável, né? Isso que a história nos diz, né? Mas tudo, né, que ele fala é para prevenção, que é o que nós estamos fazendo aqui, te orientando, entrando dentro da sua casa para te orientar as formas que você pode fazer para se prevenir. Mas nós estamos falando também do sangue, né? E o sangue de Jesus é quem nos livra, né? O vinho simbolizando ali o sangue. Olha, a nossa salvação e a nossa confiança está no Senhor. Nós ficamos por aqui agradecendo a doutora Amanda pela sua participação e nós queremos deixar um recado, você nos acompanhar toda semana no Viver com Saúde. Lembre-se sempre que cuidar da saúde é um ato de fé e sabedoria. Até o próximo programa, todos a paz do Senhor Jesus.